Imagine acordar um dia e perceber que está preso num teatro. Mas não é um teatro comum. As luzes nunca se apagam, o espetáculo nunca para, e os personagens são todos versões de você. Tem o que sente raiva, o que sente medo, o que grita por controle, o que finge não se importar, o que repete as mesmas falas todo santo dia. Você até tenta sair, mas sempre que alcança a saída, lá está outro personagem te esperando. E sabe o que é mais doido? Todos eles falam como se fossem você. Eles têm a sua voz, o seu rosto, a sua memória. E você acredita. Você acredita que é o ansioso, que é o frustrado, que é o indignado, o culpado, o magoado, o carente, o corajoso, o que fracassou, o que quer provar algo, o que quer ser amado. Tudo ao mesmo tempo. É um caos. Mas é um caos silencioso. Porque acontece só dentro da sua cabeça. Esse é o teatro da mente. E você vive dentro dele, mesmo sem perceber. Quantas vezes no seu dia você para observar o que está acontecendo aí dentro? Quantas vezes você senta na plateia e assiste sem se perder no personagem? Provavelmente, quase nunca. Porque desde que você se entende por gente, te ensinaram que pensar é ser. Que sentir é ser, que reagir é ser. Mas isso é mentira. Você não é o que pensa, você não é o que sente, você não é o papel, você é aquele que assiste. E é por isso que o sofrimento parece não ter fim. Porque você está tão envolvido na peça, tão identificado com os personagens, que esqueceu que existe algo além do palco. E só existe um jeito de lembrar disso. Mas antes, você precisa entender como a mente te fez acreditar que você é o personagem principal. A mente não é só um teatro. Ela é uma diretora genial. Escreve o roteiro, monta os cenários, dá as falas e, o mais perigoso, faz você acreditar que é o ator principal. Você entra em cena desde cedo. Te dão um nome, um sobrenome. Te dizem o que é certo, o que é feio, o que é pecado, o que é bonito. Você aprende a se comportar, a sorrir, a reagir. Você ensaia, repete e pronto. O personagem nasce. Com o tempo você nem percebe mais que está atuando. Você se confunde com o papel. Eu sou assim mesmo. Eu sou tímido. Eu sou estressado. Eu não levo desaforo. Eu me entrego demais. Eu sou ansioso. Eu sou forte, não demonstro nada. Mas quem disse? Em que momento você decidiu que isso era você? Quantos desses rótulos foram escolhas reais? E quantos foram repetições inconscientes? A verdade é que você virou refém da própria construção. Você se olha no espelho e vê um personagem, não a consciência por trás dele. E o pior é que quanto mais você se apega a esse papel, mais difícil fica de largar. Porque existe um certo conforto em ter uma identidade, mesmo que essa identidade seja construída em cima de dor, trauma e expectativa. Pensa bem, quantas vezes você já defendeu seu jeito de ser, mesmo sabendo que ele te afasta da paz? Quantas vezes você sabotou mudanças só para não trair o personagem que criou? Você prefere ser coerente com a sua história, do que livre para se reinventar. E é por isso que tanta gente vive como se tivesse um roteiro fixo. Mas deixa eu te contar. O budismo não compra esse roteiro. Segundo os ensinamentos, não existe um eu fixo, sólido, imutável. O que existe é o hábito de acreditar nesse eu. É aqui que a gente entra na ideia que muda tudo. A ideia que quebra o palco, desmonta os refletores e te mostra a verdade crua. Você não é o personagem. Você é o espaço onde o personagem acontece. E é disso que fala um dos conceitos mais poderosos do budismo, anatta. No centro da filosofia budista, existe uma ideia tão simples e ao mesmo tempo tão radical que ela desmonta séculos de ilusão em segundos. Essa ideia se chama anatta e significa não eu. Sim, você ouviu certo. Segundo o Buda, não existe um você fixo, permanente, sólido. A mente, por costume, quer encontrar um ponto de identidade. Ela quer se agarrar a um nome, uma história, uma dor, um talento,
uma opinião. Mas a verdade é que nada disso dura. Olhe para dentro. Você é o mesmo de 5 anos atrás? A mesma raiva, a mesma coragem, o mesmo medo? Tudo muda, tudo escapa. E o que muda não pode ser você. Você não é o pensamento, porque o pensamento vem e vai. Você não é a emoção, porque ela surge, explode, depois some. Você não é a memória, porque ela é frágil, parcial, distorcida. Então, o que sobra? O que sobra é o espaço. O palco silencioso onde tudo isso acontece. A consciência que observa. O Buda dizia que a mente é como uma chama. Ela queima, ilumina, dança. Mas nunca é a mesma de um segundo para o outro. E mesmo assim, a gente insiste em se apresentar ao mundo como se fosse um objeto fixo. Prazer, eu sou fulano. Mas o que é esse fulano? Um pacote de histórias, de traumas, de opiniões emprestadas. Você não é uma identidade, você é um fluxo, e quanto mais você entende isso, mais leveza brota. Porque se não há um eu fixo, não há um problema fixo, não há um fracasso eterno, não há uma prisão psicológica imutável. Tudo pode ser visto, e se pode ser visto, pode ser deixado ir. É como olhar para uma nuvem passando no céu. Você não precisa se agarrar nela. Você só observa. E ela passa. Pensamentos são nuvens. Medos são nuvens. Aquela história que você conta para si mesmo há anos também é uma nuvem. E você? Você é o céu. Esse é o poder do Anatta. Ele não te dá mais controle. Ele te oferece libertação. Porque você deixa de tentar ser algo e passa a simplesmente estar presente. Mas se é tão simples, por que a gente sofre tanto? Porque a mente resiste. Porque ela insiste em transformar teatro em verdade. E é por isso que, no próximo passo, a gente precisa falar sobre o palco do sofrimento. Você já viu um ator que esquece que está atuando? Que entra tão fundo no papel que começa a viver como se fosse o personagem, mesmo fora do palco? É assim que você vive. Todos os dias. Acorda com um roteiro já decorado. Hoje eu sou o cansado. Hoje eu sou o indignado. Hoje eu sou o rejeitado. Hoje eu sou o que tem que provar algo para alguém. E a peça começa. Mas o problema não é a atuação. O problema é o apego. Você se apega ao papel. Você defende o personagem. Você sofre por ele. Se alguém critica, você se machuca. Se alguém te ignora, você se encolhe. Se o personagem fracassa, você entra em colapso. Mas lembra o que falamos no capítulo anterior? Não existe um você fixo. Logo, não existe um personagem que precise ser defendido. O sofrimento nasce quando você tenta proteger uma ilusão. Você sofre porque acredita que precisa manter a imagem intacta. Porque acredita que precisa vencer, agradar, provar, controlar. Você quer que o mundo aplauda seu personagem. E quando isso não acontece, você quebra. A mente te faz esquecer que tudo isso é um teatro. Que o outro também está atuando. Que todo mundo carrega um figurino invisível com medos por dentro e máscaras por fora. E ainda assim você leva tudo pro pessoal. Como se tudo fosse sobre você. Mas deixa eu te contar um segredo budista. Nada é sobre você. Não porque você não importa, mas porque esse você que você protege não é real. A raiva que você sente é só uma cena. O medo que te trava é só uma linha do roteiro. A dor que insiste em voltar é só uma repetição de falas antigas. E enquanto você seguir no automático, você vai continuar interpretando dor. Mesmo quando quer paz. É por isso que o sofrimento não desaparece. Ele se recicla, muda de nome, muda de rosto, mas sempre encontra um jeito de voltar ao palco. Até que você levanta da cadeira, sai da atuação e percebe que é só o observador, só o espaço. Mas como sair da peça? Não com força, não com luta, mas com um gesto simples.
testemunhar, observar tudo, sem se perder em nada. E é isso que vamos entender agora, como se tornar o observador, o único lugar onde há liberdade. Quando você para de correr, quando você desiste de controlar o palco, o roteiro, os personagens, algo mágico acontece. Um silêncio aparece. Não é o silêncio da ausência de som, é o silêncio da presença total. Você observa e não reage. Você sente e não se identifica. Você pensa, mas sabe que o pensamento não é você. Nesse momento você se torna o observador. E esse é o ponto de virada. A mente continua falando, o corpo continua sentindo, o mundo continua se movendo, mas você está intacto, você está no centro do palco, mas não faz mais parte da peça. Essa é a liberdade que o budismo aponta, a liberdade de não ser arrastado por nada. Quando você se torna o observador, você percebe que nem todo pensamento merece resposta, que nem toda emoção precisa ser alimentada, que nem toda memória é verdadeira, e que o mundo lá fora é só reflexo do que acontece aqui dentro. Você começa a ver padrões, começa a entender suas reações, começa a testemunhar aquele velho personagem tentando voltar e sorrir, porque agora você sabe. Você não é ele, e nessa consciência surge algo que o ego jamais poderia oferecer: paz. A paz de não precisar vencer, de não precisar convencer, de não precisar provar nada a ninguém. Você não precisa ser nada além do que já é. Presença. Presença que observa, presença que aceita, presença que permite. E isso não pode ser ensinado com palavras, só pode ser sentido. É como a quietude de uma montanha que assiste ao vendaval. Ela não briga com o vento, ela não tenta pará-lo, ela simplesmente permanece. E a mente, por mais agitada que pareça, é só vento. A sua verdadeira natureza é a montanha. Mas atenção, ser o observador não é se afastar da vida. É estar mais vivo do que nunca, só que sem se perder. É olhar para dentro e dizer: eu vejo você, pensamento. Eu vejo você, medo. Eu vejo você, dor. Mas eu sou maior do que todos vocês. E quando essa percepção se torna real, tudo muda. E o que vem depois disso? Vem o despertar. O momento em que você sai do teatro e vê, pela primeira vez, o mundo como ele é. Sem máscaras, sem filtro, sem ilusão. Imagine que você passou a vida inteira num teatro escuro. O palco iluminado era tudo o que você conhecia. As falas, os conflitos, os dramas eram sua única verdade. Agora, imagine que um dia você olha para o lado e vê uma porta entreaberta, luz do sol entrando, pássaros, o som do vento, a vida fora do palco. Esse é o despertar. Não é místico, não é uma luz piscando no céu. É simples, é íntimo. É o momento em que você percebe, com cada célula do seu corpo, que tudo aquilo que te causava dor nunca foi você. Você não é a humilhação que viveu, não é o abandono que carregou, não é o rótulo que te deram, não é o fracasso que repetiu. Você é aquilo que viu tudo isso acontecer e sobreviveu. E agora, acordou. O despertar é silencioso. Ninguém vê, ninguém aplaude. Mas por dentro, é como se tudo pegasse fogo e o queimar fosse purificador. Você vê seus condicionamentos com clareza, percebe os medos que moviam cada decisão, enxerga o ciclo de repetição onde esteve preso por anos, e algo se parte. A máscara cai, o personagem desmonta, a ilusão perde força. Não há raiva, não há julgamento, só compaixão por quem você foi até aqui, porque agora, olhando de fora, você entende. Estava tentando sobreviver. Estava tentando encontrar sentido num roteiro que não foi você quem escreveu. E o que vem depois disso? A realidade. Não a realidade que a mente inventa, mas a realidade nua. O agora, o corpo, a respiração,
a simplicidade de existir sem precisar ser alguém. É como lavar um espelho coberto de poeira. O mundo continua o mesmo, mas o seu olhar mudou, e isso muda tudo. Você não vê mais pessoas como inimigos, mas como atores que também esqueceram que estão atuando. Você não vê mais o passado como prisão, mas como uma peça que já chegou ao fim. E você agora respira, com leveza, com presença. Isso é despertar. Não é virar um ser iluminado, é apenas acordar. Acordar do sonho de ser alguém e voltar a ser ninguém, no melhor dos sentidos. Porque ninguém carrega fardo, ninguém precisa provar, ninguém está preso à peça. Você saiu do teatro e agora está livre para viver. Despertar não é o fim, é o recomeço. Você saiu do teatro, viu que tudo era encenação, percebeu que os aplausos e as vaias não definem quem você é. Mas agora, uma nova etapa começa. Voltar ao palco, sem se confundir com o papel. Porque o mundo continua aqui. As contas, as cobranças, as relações, as dores e os desejos. A diferença é que agora você sabe que está atuando. Você trabalha, mas não é o trabalhador. Você sente, mas não é o sentimento. Você pensa, mas não é o pensamento. E isso muda tudo. Você pode chorar, mas não se afoga no choro. Pode se irritar, mas não constrói morada na raiva. Pode sentir medo, mas não deixa que ele assuma o volante da sua vida. Esse é o caminho do meio. Esse é o verdadeiro equilíbrio. Você vive no mundo, mas o mundo não vive em você. Como disse Buda, antes da iluminação, cortar lenha e carregar água. Depois da iluminação, cortar lenha e carregar água. A vida continua, mas agora, com consciência, você aprende a usar os personagens, sem ser usado por eles. Sabe quando vestir a armadura e quando deixá-la cair. Sabe quando falar e quando silenciar. Sabe quando lutar e quando soltar. Essa é a maturidade espiritual. Porque espiritualidade não é fugir da vida. É mergulhar nela sem se afogar. É como um ator que domina seu papel, mas sabe sair de cena quando as luzes se apagam. É como um monge no meio da cidade, sereno no trânsito, atento no caos, firme no presente. E se você escorregar, tudo bem, faz parte do caminho. O importante não é não cair, é lembrar quem você é quando levanta. E você é aquele que observa, aquele que permanece, aquele que não precisa mais provar nada, porque já entendeu tudo. A vida não é uma peça que precisa de aplausos. Ela é uma dança que precisa de presença. Você pode rir, você pode errar, você pode sentir tudo, e mesmo assim não se perder. Porque agora, no fundo da sua consciência, existe um espaço, um silêncio, uma clareza, e esse espaço é seu templo, onde ninguém entra, onde tudo passa, mas nada te prende. Esse é o retorno. Você voltou ao mundo, mas não é mais do mundo. Você vive com os pés na terra e o coração em paz. Se a sua mente é um teatro, que tal sair da plateia? Que tal parar de aplaudir os mesmos dramas, de repetir falas que não são suas e de se identificar com cada personagem que surge? Você não é o medo, não é a raiva, não é nem mesmo a voz que fala dentro da sua cabeça. Você é aquele que assiste, que silencia, que acorda. O palco ainda está lá. Mas agora, você sabe, a liberdade começa quando você para de atuar. Esse é o caminho. E a mente? Só a estrada. Se você sentiu isso, então compartilhe. Espalhe o silêncio.